Olá a todos, eu sou a professora Fátima Freire, estou aqui com o professor Luiz Guilherme, somos professores da Universidade de Brasília. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, professora Fátima, como vai? Prazer revê-la. Então, vamos dar continuidade à aula sobre inovação. Claro que sim. Eu vou compartilhar aqui o nosso slide, tá? Para que a nossa aula fique mais dinâmica. O senhor verifica para mim se eu estou conseguindo compartilhar? Entrou sim, Fátima. Ótimo. Então, Guilherme, na primeira aula a gente conversou sobre conceitos de inovação e o que isso vai ter impacto para o setor público, né? Então, agora vamos começar com o segundo slide, sobre a sua disciplina de inovação no setor público. Eu estou aqui como uma colaboradora, não é, da disciplina do professor Guilherme. Professor, o senhor quer já iniciar? Não, é isso. Na primeira aula, a sessão anterior, a gente trabalhou com alguns conceitos de inovação, né? E, enfim, de que forma esses conceitos de inovação e o impacto que eles têm na economia de forma geral. Hoje a ideia, conforme vocês podem observar no plano de apresentação, né, é discutir um pouco as estruturas e mecanismos para a inovação no setor público, né? São parecidos, são quase semelhantes, mas o fato de ser quase prova que não são exatamente a mesma coisa, tá? Então, é isso que a gente vai tentar conversar hoje, é isso que a gente vai aprofundar na discussão de hoje. A gente vai, a princípio, olhar a ideia do Sistema Nacional de Inovação, né? O que são esses sistemas nacionais de inovação, como eles funcionam, né? A ideia do ecossistema de inovação, né? E os mecanismos de fomento que existem para a inovação, né? A gente tem que ter claro, principalmente nessa questão dos mecanismos de fomento, que o Estado não é só uma característica da economia brasileira ou latino-americana, mas o Estado ele está sempre presente, está sempre financiando de uma maneira ou de outra, mesmo que seja facilitando o acesso a crédito, que não precisa ser necessariamente público, né? Então, olhando aqui alguns indicadores de inovação, um que eu gosto de chamar a atenção é o Global Innovation Index, né? Elaborado pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, pelo INSEAD e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP. A OMP é um organismo importante, extremamente importante, porque ele é o grande o grande mecanismo, é a grande instituição, não mecanismo, mas a grande instituição que regula a discussão a respeito de propriedade intelectual no mundo inteiro, né? Então, as regras que são pensadas no âmbito da OMP, elas tendem a ser seguidas pela questão no que diz respeito à propriedade intelectual, inclusive pelo Brasil, né? Esse Global Innovation Index classifica os países de acordo com a sua capacidade de inovação e sua performance em diversos aspectos relacionados à inovação, né? Quais aspectos são esses? Esses que estão em tela, né? Ambiente de inovação, capital humano, pesquisa, infraestrutura, sofisticação de negócios e impactos gerados pela inovação, além de alguns outros, mas esses são os principais, tá? Então, esses fatores todos colaboram para pensar aquela ideia de um sistema nacional de inovação, né? Olhando essa questão desse index, né? Qual a posição do Brasil, né? O Brasil está no ranking relativamente baixo, tá? Ele está em número 56, uma posição baixa em termos da sua capacidade de inovação, o que é muito curioso, né? O que é muito curioso, que o Brasil ele tem uma capacidade muito grande de gerar ciência, e o Brasil gera muita ciência de qualidade, mas uma dificuldade maior em transformar essa ciência em inovação, né? A pontuação do Brasil, representada por esse Economy Score, é de 38, ou seja, é um desempenho moderado. É um desempenho moderado, e assim, é importante pensarmos em políticas públicas e de estímulos que viabilizem esse processo para uma performance, para um desempenho melhor, né? Na comparação com outros países, né,
como Suíça, Suécia, Estados Unidos, o Brasil está de forma significativa atrás nesse ranking. Tá? E aí os desafios são quais? Investimento em pesquisa e desenvolvimento, o tal investimento em P&D, né? Pensar em termos de infraestrutura de inovação, né? Que é uma coisa que existe, uma boa infraestrutura de ciência e tecnologia, mas como transformar essa estrutura em estrutura de inovação, de P&D, né? De pesquisa e desenvolvimento, né? Um ambiente regulatório favorável ao incentivo de inovação, né? E que estimule uma parceria maior entre o setor público e o setor privado, né? Outra característica no Brasil, muito, não a totalidade, mas muito da capacidade de fazer ciência no Brasil, ela está sob a administração do setor público. E eu estou pensando aí principalmente as universidades públicas, tá? Ou seja, você tem que criar mecanismos para que o setor público converse melhor com o setor privado converse melhor com o setor público, né? E isso mostra o quê? Isso mostra que o Brasil tem um potencial de melhora grande, né? E eu acho que eu me apego muito na questão do potencial de melhora, professora Fátima, com essa nossa capacidade de fazer ciência, né? O Brasil, ele é um grande produtor de ciência em escala global. Sim, com certeza. Olha, aqui temos esse indicador, não é? Mostrando o resultado e a posição do Brasil, mas também não estamos tão ruins assim, nós estamos num ambiente aí de moderado, e foi ótimo você falar dessa capacidade que a gente tem de inovar, e óbvio que o Brasil precisa investir muito em pesquisa e em tecnologia se a gente quiser sair dessa posição de país em desenvolvimento para país desenvolvido. Não é? A gente sabe que existem outros fatores, mas a inovação é algo que está sendo colocado em ponta, não é? Para que a gente saia de vários fatores econômicos do país. E isso vai impulsionar drasticamente a economia de vários países se a gente não investir em pesquisa e em desenvolvimento. O senhor quer falar alguma coisa aí sobre a posição específica aí do Brasil, a análise do Brasil? É importante, aquilo lá, obviamente, o Brasil não é uma economia pequena, né? A gente tem uma síndrome de sempre relativizar para baixo o tamanho, a importância e o potencial da economia brasileira, tá? O Brasil é uma economia grande, né? Com mercado interno significativo, não é um mercado pequeno, tá? Se você for colocar numa linha comparando, obviamente que nós estamos atrás de China, de Índia, de Estados Unidos, mas pensando em termos de mercado interno, a gente não está muito para trás de outros países, tá? Então a gente já está lá entre os grandes players, né? E o fato de ter um mercado interno significativo também um aspecto importante para se pensar as oportunidades de inovação. Tá? Então, isso que é importante. O Brasil possui uma infraestrutura instalada boa, grande, significativa. Tá? Do ponto de vista de produção científica e tecnológica, é a principal infraestrutura instalada da América Latina, não é pouca coisa. Tá? Então, como eu falei, potencialmente, o Brasil tem uma capacidade potencial de gerar conhecimento e, naturalmente, desse conhecimento transbordar para o processo de inovação, que é importante. É importante. É aí que entra um pouco as inovações no setor público, as políticas públicas bem desenhadas e bem executadas, né, para estimular que esse processo de inovação ele consiga tracionar, ele consiga efetivamente gerar ganhos, gerar inovação e entrar num ciclo virtuoso, digamos assim, do processo de desenvolvimento econômico. Ótimo.
a gente fica feliz pelo fato de que nós não estamos também lá em cima, nós também não estamos muito lá embaixo. E pelo fato da gente não estar muito lá em cima, então a gente tem condições de investir e crescer muito ainda, né? A gente vai ter que correr, mas diferentemente de outros países que a economia está estável, parece que as pessoas ficam paradas e por falta disso a criatividade do brasileiro pode fazer com que a gente faça um diferencial muito grande em termos de vários fatores e de inovação. Bom, aí ainda temos algumas análises, não é, desse index, e se o senhor puder também fazer alguns comentários. Um pouco seguindo bastante, seguindo bastante a linha do que havíamos comentado anteriormente, no slide anterior, né? O Brasil possui uma posição de destaque nesses países intermediários, digamos assim, tá? Com um potencial muito grande, um destaque na América Latina. A gente tem outros países com importância relativa, não podemos desconsiderar países como México, países como Chile, mesmo como Argentina, tá? Mas o fato é que, efetivamente, em termos comparativos, o Brasil está alguns degraus acima. Tá? A ideia de processo de geração de inovação e a ideia de clusters de inovação, esses espaços, o que são esses clusters? Esses espaços físicos, né? Onde você tem aglutinações, economias de escala, né? No Brasil, você tem, talvez, o principal cluster de desenvolvimento técnico da América Latina e de inovação, seja São José dos Campos, né? Seja São José dos Campos, com o setor aeroespacial, né? Onde a gente tem o que não é novidade para ninguém, né? Grande destaque para a Embraer. A Embraer é uma empresa brasileira, extremamente inovadora, né? E que ela vem em função de um mecanismo de políticas muito bem conduzidas ao longo de décadas, né? E de um espírito inovador da empresa, organizacional na empresa, né? Que permitiu que ela tivesse esse papel importante, né? Sendo uma global player na produção de aeronaves, tá? Se destacando, tá? Estando hoje como a terceira principal empresa global de integração de partes, ou seja, de aviônicos, de produção de aviões, né? O investimento que o Brasil também faz em P&D, e esse investimento é muito público, mas não é exclusivamente público, ele é público e privado, mas grande parte desse investimento é público, né? O Brasil, ele gasta um percentual do PIB razoável. Lembrando que o PIB brasileiro também não é um PIB insignificante, é um PIB pequeno, né? O Produto Interno Bruto do Brasil está entre as principais economias globais, né? Ele gasta 1% desse PIB em investimento em CT e em P&D, tá? Então, coloca o Brasil como um país de destaque, não só em termos relativos de investimento do PIB, mas também em termos absolutos. Se a gente for olhar em termos absolutos, então a gente vai subir de uma forma significativa nesse ranking. Ou seja, é aquilo que você falou, professora. Podíamos estar melhor, é fato, mas não estamos tão mal. E nós temos uma tendência que tem se mostrado ao longo das últimas décadas de consolidação e de crescimento. A economia brasileira, aos poucos, ela vai inovando cada vez mais. Um grande exemplo é o exemplo da Embraer, outro grande exemplo de empresa privada muito inovadora é a Natura, o Boticário, curiosamente, o setor de cosméticos no Brasil, nós temos empresas muito fortes. O principal destaque é a Natura, mas só como exemplo. Tá? A gente tem vários outros setores, como farmacêutico, etc., onde o Brasil possui um destaque importante. Tá? Vamos, então, agora, depois dessa introdução, falar sobre o conceito de Sistema Nacional de Inovação. Então, o que seria o Sistema Nacional de Inovação? O Sistema Nacional de Inovação é um conceito que se consolida com os economistas chamados neo-schumpeterianos, que vêm aí na escola principalmente na escola do SPRU, em Sussex, no Reino Unido, tá? Mas não exclusivamente. Você tem vários outros economistas, como, por exemplo, Richard Nelson,
que está baseado na Universidade de Colômbia, que também foi um ator importante para pensar esse processo de consolidação da ideia de um Sistema Nacional de Inovação. Né? O que é o sistema? A ideia de sistema é uma ideia de vários atores, né? Daí sistema. Né? Esses atores atuam em escala nacional também, está aí a ideia de nacional, sistema nacional, pensando a criação de um ambiente ou de condições favoráveis para o processo de geração de inovação. Aí que a gente consegue filtrar o quê? Do que a gente tira daí? A ideia de um sistema nacional de inovação. Países que conseguem integrar o seu sistema nacional de inovação, fazendo com que os atores, que pode parecer curioso, mas muitas vezes os atores responsáveis pelo desenvolvimento de produtos, marcos de métricas, de qualidade, eles não conversam. Tá? E todos isso são importantes para o processo de geração de inovação. Universidade, centro de pesquisa, governo local, governo nacional. Então, tudo isso, quando a ideia do Sistema Nacional de Inovação é justamente isso, é a ideia de que se você criar canais de comunicação eficientes entre esses atores, você cria um ambiente favorável para a geração de inovação. Né? E, obviamente, que o Brasil foi construindo isso ao longo das décadas, tá? Principalmente, mas, como eu falei, ao longo da sua história, ao longo da sua história, mas principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então, o Brasil constrói esses atores, né? E, aos poucos, o Brasil, esses atores vão trabalhando de uma forma isolada, e a partir dos anos 80 e 90, mas principalmente no início do século XXI, a ideia de que a gente tem que integrar esses atores. Né? E é justamente isso que o Brasil veio fazer. E, junto com isso, vem uma discussão teórica, né? Pelo pessoal lá, pelo Freeman, principalmente, né? Com o seu texto, um texto que é fundamental, The Economics of Industrial Innovation, né? A economia de inovação no setor industrial, né? E, enfim, é aquilo que a gente acabou de falar, que está aqui na tela, né? O Sistema Nacional é um conjunto de instituições e relações entre elas, que interagem em uma determinada economia e que tem a função de gerar, difundir e utilizar conhecimentos novos e novas tecnologias. Então, é justamente isso, né? Trazer e fazer com que isso trabalhe numa sinergia para fazer com que a inovação seja gerada por parte das empresas. Tá? Obviamente que o setor público tem um papel importante, principalmente em economias como o Brasil. Por exemplo, de que forma? Vamos ver. Acabei de falar do sistema acadêmico, científico, universitário brasileiro, que é não exclusivamente, mas essencialmente público. Você vai ter o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é uma autarquia pública. Você vai ter o Inmetro, que trata de metrologia, que é fundamental para a questão de qualidade dos produtos, engenharia, etc., também é público. Então, você tem que, a inovação do setor público também está presente, auxiliando o processo de geração de inovação. Tudo dentro de um concerto que a gente pode chamar de Sistema Nacional de Inovação. Ótimo. Então, aqui, olha, quem quiser saber um pouquinho mais dos trabalhos do Freeman, né? A gente elencou aqui as obras dele, que também tem um certo impacto na economia da inovação. Então, o senhor está vendo aí, professor? Sim, sim. O Freeman era uma figura que faleceu há relativamente pouco tempo. Relativamente pouco tempo, vamos lá. Ele é um homem que chegou no século XXI. Né? Então, mas ele é uma pessoa fundamental para pensar, que auxiliou a pensar, né? Foi uma daquelas pessoas pesquisadores, que auxiliaram muito na construção de políticas e na reflexão a respeito de políticas de ciência e tecnologia, da forma de se tratar indicadores de ciência e tecnologia, né? Manuel Frascati, né? Os textos da OCDE, que talvez seja a organização, a instituição que melhor pensa na métrica para
para tratar o tema inovação, né? Vieram todos todos vieram estimulados pelos trabalhos do professor Freeman, né? Então, realmente, o Freeman é um autor basilar nesse processo, na grandeza de um Schumpeter, né? Então, é um autor bastante importante, bastante significativo nessa história. Ótimo. Então, vamos seguir. Quem quiser ver um pouquinho mais, aí tem a sugestão, né, de obras do Freeman, né, e porque ele vai seguindo também os estudos do Schumpeter, né, que a gente já relatou no primeiro slide, né, do seu curso. Bom, então, a gente poderia tentar falar um pouquinho sobre o sistema de inovação brasileiro, tá? Ou regulamentos que tratam sobre o sistema brasileiro. Pois é, na minha fala a respeito do sistema de inovação, eu acabei antecipando algumas coisas do sistema brasileiro, porque aquela prática, a melhor maneira que a gente tem de explicar isso, como que funciona o sistema nacional, o sistema de inovação, é pensando o caso brasileiro, é o caso local, né? Então, esse sistema brasileiro, ele vai sendo criado. O que ele não tem uma interligação, né? E aí, ao longo do século XXI, foi tendo a percepção de que isso era importante, que esses atores conversassem, tá? Esses atores aqui no Brasil conversassem para criar o tal do ambiente, ou ambiência melhor de inovação para as empresas. Tá? Em 2020, você vê recentemente, né, a Política Nacional de Inovação, né, ela não vem a criar o sistema de inovação, ele já está sendo consolidado, né? Mas ele tenta estimular, né, criar mecanismos para que esses atores conversem ainda mais, né? Ou seja, o que é conversar ainda mais? Se você tem alguém trabalhando com o desenvolvimento de uma tecnologia importante para baterias, lá no Rio Grande do Sul, né, que a FINEP, no Rio de Janeiro, consiga financiar isso e criar mecanismos para transportar essa tecnologia, esse conhecimento, esse know-how, para o setor produtivo, para uma fábrica que pode estar se instalando, sendo criado no Espírito Santo ou na Bahia, de carros elétricos, né? Se você tem se você tem uma pessoa que está pensando e gerando uma ideia genial que tem potencial de inovação, o INPE, no Rio de Janeiro, né, pode gerar uma patente rapidamente para garantir o conhecimento daquele empresário e ele consiga comercializar isso com uma empresa em Manaus, né? Ou a questão de um chip para colocar no rastreamento do gado, né, para você ter um controle do gado, ganho de peso, ou de doenças, ou de vacinação, e melhorar a logística e a produção agrícola, agrária, agroindustrial. Tá? Então, o Sistema Nacional de Inovação ele é fundamental porque ele agiliza isso. Quando ele está bem azeitado, ele agiliza essa capacidade de pensar em inovação. Se você tem uma empresa, se você tem um garoto, uma garota, com uma ideia excepcional, né, que geralmente são jovens que têm as ideias excepcionais. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que não sou eu velho já que vou ter já essa ideia excepcional. São os garotos e as garotas. Né? E eles conseguem, se aproximam de um grupo de pesquisa, incuba a empresa dentro da universidade, né? E aí você vai conseguir fazer o quê? Vai entrar num ciclo virtuoso de criação de inovação e de geração de inovação. Né? Nesse slide aqui, que a professora Fátima colocou em tela para nós, você já está vendo aqui o marco inicial do sistema de inovação pós-Segunda Guerra, né? CAPES-CNPq, década de 50. Né? Outras instituições importantes, como a FINEP, que é um banco de fomento para o desenvolvimento técnico. Muita gente nunca ouviu falar na FINEP, né? Ouviu falar do BNDES, mas não da FINEP. Os dois trabalham com inovação, mas a FINEP ela foi criada para isso. Né? Ou a criação das FAPs, Fundação de Amparo à Pesquisa. Todo estado tem uma FAP.
né? Talvez a principal fundação que você... Ele é um ator, é uma instituição do governo em nível estadual, né? Enfim, como o principal da economia brasileira, né, está concentrado no Sudoeste, em especial em São Paulo, a FAPESP talvez seja a principal FAP do Brasil. Mas aqui em Brasília, por exemplo, você tem a FAPDF, que é um ator importante. No Rio de Janeiro, você tem a FAPERJ. Em Minas Gerais, a FAPEMIG. E assim por diante. Cada estado tem a sua FAP, que é um ator importante no que diz respeito a financiar o processo de inovação. Né? Lembrando, gente, a gente costuma dizer, né, eu costumo dizer muito de inovação numa perspectiva sempre muito legal, sempre muito light, sempre muito tranquilo, mas inovação envolve risco. Né? Envolve risco. E muitas vezes o lucro excepcional, isso é uma coisa schumpeteriana, né? O lucro excepcional colado na inovação vem atrelado ao seu risco. Quando maior o risco, maior o lucro. É uma lógica econômica básica. Tá? Muitas vezes o financiamento público vem no sentido de financiar pelo menos o investimento em P&D. Né? Então, a FAP, FINEP, mesmo CAPES e CNPq entra compartilhando esse risco, né? Para fazer com que você consiga pensar e gerar inovação e consiga ser cada vez mais atraente para o setor produtivo. Né? Aqui a gente tem os objetivos do decreto 10.534 de 2020, né? Que o objetivo geral qual que é? Vamos ler o que está na tela. Orientar, coordenar e articular as estratégias, programas e ações de fomento à inovação no setor produtivo, visando aumentar a produtividade e a competitividade de empresas e instituições que geram inovação no Brasil. E aí você vai ter os objetivos específicos, né? Estabelecer mecanismos de cooperação, garantir a inovação no ambiente produtivo e social, promover a coordenação e elemento de instrumentos de políticas públicas, fomentar a transformação de conhecimento em produtos. Ou seja, ele vem com um pacote para auxiliar e garantir, né, com que os recursos que existam para você fazer investimento em P&D por parte das empresas estejam acessíveis para os atores. Né? E que os outros atores consigam conversar um com o outro pensando numa consolidação de um sistema nacional de inovação. Como você mesmo comentou, né? E a gente já viu no slide anterior que o sistema já existia. A lei veio, digamos assim, harmonizar mais ou consolidar melhor esses órgãos que já existiam, alguns isoladamente, mas assim, com interação com recursos públicos também e privados. Né? Então, a lei, o decreto, o normativo, consolida o Sistema Nacional de Inovação do Brasil. Perfeito, isso mesmo. E aí, como o decreto afeta o setor público? O desdobramento para o setor público é natural. Né? Afinal, o setor público tem um peso importante nesse Sistema Nacional de Inovação. Né? Ele tem que atender. Né? Ele foi moldado para isso. Né? Então, ele precisa conversar com a sociedade, o setor privado, de empresas, a sociedade de forma geral. Né? Então, esse é o principal. Né? A gente vai começar, a gente pode abrir nesses fatores que estão agora em tela. Orientação e coordenação, né? O decreto busca orientar, coordenar e articular as estratégias dos programas. Perfeito. Integração e colaboração, ou seja, ele precisa fazer com que essas ações... Veja, a economia brasileira é grande, mas a economia brasileira é complexa, como toda economia grande. Né? Se a gente for pensar em Estado,
A gente tem que estar olhando nos 3 níveis, nacional, estadual e municipal, né? Lá na ponta, no município, como isso se articula, como isso funciona lá na ponta. Então, entra aqui muito a questão da integração e colaboração. Avaliação e monitoramento é fundamental. Como que você consegue avaliar se a política está sendo bem implementada se não existe um esforço de monitoramento, geração de indicadores, né? Para que você consiga saber se políticas de forma geral, não só científicas ou tecnológicas, estão sendo efetivas, né? A ideia de uma governança interministerial, porque a inovação ela não está, embora tenha um Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem um nome lá de inovação, a ideia de inovação é transversal. O Ministério da Saúde trabalha com inovação. O Ministério de Esportes, de Defesa, de Cidadania, Receita Federal trabalha com inovação. Então, inovação é um tema extremamente transversal, né? E, obviamente, inovação é conhecimento. Conhecimento é competência. E você precisa pensar de forma contínua em desenvolvimento de competências e capacidades, principalmente de recursos humanos, né? E transparência e participação, mas isso é fundamental também, isso é default, né? Em todo tipo de política você precisa de transparência e de participação. Ótimo. Então, eu acho que vamos resumir isso, né? Assim, um grande resumão para a gente ver isso seria, lendo o que está em tela, tá? O decreto tem o potencial de impactar significativamente o setor público, promovendo uma abordagem mais integrada, colaborativa e orientada para resultados na promoção de inovação dentro de instituições governamentais, é fato. Tá? Então, ele conduz a isso. Tá? Se o ator público, de alguma maneira, ele está lá encapsulado na sua rotina, né, o decreto ele tenta trazer isso para, olha, você precisa sair da sua rotina e vir para dentro e atender o que o decreto chama, né? O objetivo do decreto é criar um ambiente propício para o desenvolvimento e a aplicação de práticas inovadoras em todos os setores da sociedade, visando impulsionar o crescimento econômico, a geração de riqueza e o progresso social do país. Ou seja, é aquilo lá, schumpeteriano, né? Schumpeteriano, entrar num ciclo, um ciclo virtuoso de desenvolvimento, né? Tendo isso, a gente pode entrar agora na temática sobre o ecossistema de inovação. Sim, o ecossistema de inovação, ele se confunde muito com o Sistema Nacional de Inovação, tá? Mas a gente começa, a gente vai focando, digamos assim, eu gosto de pensar numa imagem, a gente olha o espectro geral e a gente vai focando melhor, olhando, por exemplo, o local, né? Vamos ver aqui o segundo item, aqui, ó, é um ecossistema. Vamos pensar o primeiro, de inovação no ambiente complexo e interconectado no qual a inovação ocorre, perfeito, acho que isso já está claro. Agora, aqui, esse segundo que é interessante, que eu quero chamar a atenção, né? Ele engloba diversos atores, empresas, instituições acadêmicas, organizações governamentais, investidores, empreendedores, incubadoras, aceleradoras, hubs de inovação, comunidades de startups e outros agentes que interagem para fomentar o desenvolvimento e implementação de novas ideias, tecnologias, modelos de negócio. É uma coisa local, é a ponta. O ecossistema, estou pensando na ponta, né? Existem hubs, né? E aí entra a importância daquela universidade, a importância daquela FAP, a importância, né, que consiga fazer com que os atores, com aquela comunidade, né, que consiga fazer com que os atores, de fato, estejam pensando, né, em criar condições para a geração de inovação de empreendedores inovadores, né? É muito nessa linha, né? Vamos pegar aqui o conceito chave de ecossistemas de inovação.
A gente vai pegar, olhar atores, atividades, artefatos, instituições e relações complementares e substitutas. Um momentinho só, por favor. Guilherme, eu fico vendo que o ecossistema vai englobar os atores, esses atores são importantes para que esse ecossistema exista, e envolvendo instituições públicas e privadas. Essas atividades vão ter aí a interação desses atores com colaboração, e é óbvio que isso tem um impacto sobre a economia, porque a gente pensa em inovação, não somente aquela inovação pura, mas aquela inovação que possa gerar novos produtos, novos serviços. Então, vai ter a comercialização desses produtos. Esses artefatos, que vão ser exatamente os produtos e serviços, sejam tangíveis e intangíveis, com entradas e saídas no sistema, e que vai contribuir para a inovação. Essas instituições são as regras, então o governo também tem que criar as regras para que isso possa facilitar. Então, antigamente, não existia tanta clareza sobre a utilização do recurso com o público e privado, e com o crescimento dessa inovação, os decretos e as normas, elas começam a facilitar a utilização do recurso com o envolvimento da sociedade, das empresas. Então, aí, as normas, as políticas e estruturas organizacionais, elas vão moldar as interações e o funcionamento desse ecossistema, e a relação e as relações complementares e substitutas, nós podemos destacar a importância dessas interações colaborativas e competitivas entre os autores e artefatos do ecossistema de inovação, incluindo a dinâmica de complementariedade e substituição. Então, a gente vê aí, claro, que o ecossistema ele vai englobar atividades, produtos, artefatos, atores e as normas, porque as normas têm que dar segurança jurídica para quem está, principalmente, utilizando o recurso público. Eu vou adiantar, professor, aí sobre as características desses ecossistemas que a gente já andou, de uma certa forma, já comentando, como a diversidade de atores, né? Então, você vai ver, principalmente, as startups, né? Por isso que as universidades têm as incubadoras são importantes, e aí vieram as regras e normas de como essas empresas poderiam atuar dentro do ambiente das universidades. A gente tem a conectividade, porque esse ecossistema eles têm que estar, de uma certa forma, ligados em redes, eventos, programas, atividades, e promoverem o conhecimento e a inovação. Esses recursos e essas infraestruturas de suporte, a gente pode falar aí sobre as novas ideias tecnológicas, por isso que a participação da universidade com as empresas são importantes, porque as empresas sabem o que poderia melhorar os seus produtos, a universidade, através do ensino e da pesquisa, interagir melhor com essas empresas, porque aí a gente teria um maior tempo de auxiliar as empresas, e a cultura empreendedora, porque também não adianta a gente viver no nosso ambiente fazendo pesquisa se a gente não puder promover o empreendedorismo. E com o empreendedorismo, a gente sabe que a gente vai empregar novas pessoas, a gente vai desenvolver novos produtos, a gente vai quebrar novos paradigmas. Enfim, então essa colaboração e a cooperação, ela é importante nesse desenvolvimento de um ecossistema. E, obviamente, sem um suporte governamental que permita as relações entre as empresas e os ensinos e as pesquisas e as instituições de pesquisas, se não tiver normativos e também recursos, a gente não vai poder crescer e progredir. Professor, o senhor está por aí? Bora, estava com o microfone desligado, desculpa. Estou aqui sim. Eu saí adiantando o seu slide, viu? Não, mas eu agradeço e faço minhas suas palavras, né? Eu acho que todas essas características são importantes. Só chamar a atenção para essa questão que você destacou,
né? Que é a questão da cultura empreendedora. Talvez essa é um elemento fundamental que precisa ser melhor trabalhado, e é uma percepção da nossa parte sobre a importância disso, e que precisa ser melhor trabalhado do ponto de vista de construção social, né? É importante essa cultura empreendedora que faz a ponte entre geração de conhecimento por parte das universidades, por exemplo, e o transbordamento disso para a sociedade. Então, aí é o exemplo de uma grande empresa, não é? A Apple, que gera um ecossistema de inovação. Então, a gente pode observar alguns elementos de um ecossistema no setor privado e que, obviamente, eles saem captando, né, pessoas no mundo todo que estejam dentro das universidades para trabalhar dentro desse ambiente e, obviamente, isso vai gerar todo um sistema econômico, financeiro, inovador e cultural. É uma ideia de difusão, de multiplicação. Isso é fundamental para pensar de que maneira esse sistema se amplia, né? Aí gera, de novo, vou insistir na ideia do ciclo virtuoso. Amplia esse ciclo. Então, eles têm aí, olha, o impacto nos hardware. Então, você tem no sistema operacional, dos aplicativos, no conteúdo digital. Então, não necessariamente eles trabalham com todos esses itens, mas isso vai ter impacto em outros segmentos que geram também riqueza. Eu estou certa? Perfeito. Justamente, essa é muito uma lógica subterrânea de difusão, né? De que maneira essa inovação ela vai se difundindo e vai ampliando para outros segmentos correlatos, né? E no caso aqui da Apple, isso fica claro, né? Ela cria, se a gente for olhar o que a Apple faz exatamente, né? Muitas vezes as pessoas não têm a percepção, mas a questão dos aplicativos da Apple, a venda de conteúdo, é mais lucrativa do que a própria venda e o desenvolvimento de um iPhone, né? A venda de conteúdo em assinaturas da Apple, por exemplo. Tá? Então, você vê, são coisas relacionadas, né? Coisas relacionadas que extrapolam o próprio hardware, né? Extrapolam para um universo maior. Ok. Então, a gente tem aí, né, o slide fazendo um resumo e um exemplo de um ecossistema dinâmico, bastante dinâmico de inovação e o impacto que isso tem na educação, em músicas, na arte, em filmes, e, enfim. Aí a gente vê o impacto que isso gera e vai gerando, e uma dependência, porque a gente sabe que esse tipo de empresa ela gera uma dependência também, porque outras entidades ficam na expectativa do que ela pode gerar ainda de novos produtos e novos serviços, para, a partir daí, gerar também novos produtos e novos serviços para acompanhar esse mercado. Aí tem um exemplo específico do governo, né? O Rede Transforma Gov, que é um sistema que vai também impactando todo a gestão do serviço público. Hoje a gente tem aí o caso da rede Transforma Gov. O senhor quer fazer algum comentário sobre essa rede? Aí é um ótimo exemplo de que forma, de que maneira a gente consegue observar uma inovação no setor público, né? Vinculado com aquilo que a gente estava falando da Apple até. Você cria, é uma coisa intangível, mas você cria os mecanismos para desenvolver melhor competência, né? Então, você consegue o quê? Modernizar a estratégia, a ação do governo, né? O governo ele consegue efetivar melhor o seu objeto fim, que é atender a população. Tá? Então, você tem o quê? A ideia, o que é? Melhoria em serviços públicos. Né? Então, e articulando que os vários atores que estão responsáveis por isso. Né? Hoje, grande parte das ações do governo, você vai fazendo via aplicativo do governo. Né? E os aplicativos eles precisam ser muito intuitivos, para que pessoas de todos os estratos sociais consigam
consigam utilizar, né? E consigam se beneficiar daquilo daquelas políticas que estão sendo ofertadas pelo governo, né? E ideia o que é? Trazer eficiência, né? Maior eficácia, efetividade para o setor público, para a administração pública, tá? E, obviamente, tentando criar mecanismos de melhora na equidade social, na prestação de serviço, e por aí vai, desde programas assistencialistas, como os programas de Bolsa Família, até o processo de você conseguir fazer o credenciamento do seu filho na escola, numa rede pública, o acesso ao SUS, o acesso ao INSS, e por aí vai. Então, a ideia do Transforma Gov é justamente uma rede que incentiva, estimula e induz, eu acho que é melhor, induz a inovação no setor público para que seja mais acessível para a sociedade. Eu estava aqui vendo no meu celular, tentando exatamente entrar no seu Gov, não sei se o senhor está vendo aqui, né, no seu Gov, e é interessante, você não precisa sair mais de casa se a gente quiser fazer assinatura de algum documento, você não põe mais a sua assinatura, não utiliza mais a canetinha, você utiliza uma senha exclusiva e você vai ter informações, ou gerar informações para o próprio governo, né? O governo já cruza as informações sobre a nossa renda, sobre os nossos veículos, sobre os tributos, sobre saúde também, não é? Então, você vê que o sistema vai criando novos mecanismos e a gente vai deixando outros de lado, né? Eu não preciso ir mais em determinados cartórios para reconhecer a minha assinatura. A assinatura digital ela já permite fazer isso. Então, a gente vai vendo que isso também tem um impacto na sustentabilidade, porque a gente não está mais utilizando papel, né? Diminuiu a quantidade de papel e isso diminuiu também o transporte e o tempo, que eu acho que a coisa mais importante é o tempo, porque tempo é ouro. Nós temos também aí um exemplo de implementação de um sistema de contabilidade em nuvem em um governo estadual. Então, seria um exemplo que poderia gerar um ecossistema. O senhor pode fazer alguns comentários sobre isso? Sim, claro. Obviamente, como todas as atividades fins do governo, né, quando a gente vai pensar num sistema de contabilidade, uma métrica de contabilidade, numa organização de contas públicas em vários níveis, e normalmente existe uma dificuldade maior, né? Pequenos municípios do Brasil, né? A gente está pensando em termos de Brasil, né? E isso, desdobramento disso para a contabilidade dos governos estaduais, né? Então, essa contabilidade em nuvem, ela vem justamente isso, tentar criar sistematizar e induzindo inovações o quê? Inovações complementares. O termo não é esse, o termo agora me escapou. Mas que colaboram para o processo de inovação, de melhores práticas e que gere eficiência e transparência por parte do governo, né? Incremental. Essas inovações incrementais que ele traz, elas são fundamentais. Inovações incrementais são tão importantes quanto inovações radicais, né? Porque elas são mais presentes, né? Ou seja, não é aquela disruptiva, mas é aquela incremental, aquela melhoria contínua. Tá? Só que para isso você precisa do quê? Você precisa de uma seleção de sistemas, você precisa de uma customização e integração, você precisa principalmente de treinamento e capacitação. Esse é fundamental também. Não tanto se você chegar, outro dia orientei um trabalho, uma dissertação, professora muito interessante aqui na Universidade de Brasília, em que era justamente isso. A biblioteca da universidade comprava de forma seguida uma série de softwares para melhorar a eficiência do controle do fluxo dos livros dentro da biblioteca. A biblioteca da Universidade de Brasília é uma biblioteca
bastante grande, né? Só que ela não trabalhava com a capacitação dos colaboradores. Então, você tinha lá softwares fantásticos, mas que os colaboradores não foram treinados, não foram ensinados a trabalhar, ou seja, você tinha não adianta você só fazer um upgrade técnico, você precisa também um treinamento, uma capacitação para uma implementação gradual e assim você ir obtendo os retornos que essa inovação vai trazer, né? Então, pode parecer uma obviedade, mas as organizações muitas vezes não consideram isso. Então, a gente tem um exemplo de como poderia ser implementado, né, dentro de um governo, ou até mesmo dentro de um município, a implementação de um sistema de contabilidade em nuvem, talvez gerando um ecossistema também. Se a gente analisar o caso de custos, então a gente pode ter um ecossistema e isso vai diminuir gastos, isso vai diminuir tempo, não é? Para você obter essas informações e, quem sabe, ser implementado em escolas, hospitais e secretarias. Vamos agora falar de fomento. Fomento é algo interessante, né? Todo mundo quer saber onde obter os recursos. O fomento e inovação. Uma coisa que é uma coisa interessante, mas pouco, por incrível que pareça, né, pouco utilizada, pouco conhecida, né, pouco buscada, né? Existem instrumentos de fomento para a inovação. A gente talvez tenha os principais agências de fomento para a inovação em ordem por valores são BNDES sempre, né? O BNDES é um banco de fomento em escala global, ele é um dos principais bancos de fomento globais, tá? Mas a gente vai ter na FINEP, né? Você vai ter nas FAPs, você vai ter a própria Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação, né? Que apoiam, muitas vezes a fundo perdido mesmo, tá? Muitas vezes, o processo de inovação, tá? Então, é lógico que os mecanismos existem, obviamente que esses mecanismos, para serem utilizados, eles precisam ser. Existem uma série de regras para a utilização desses mecanismos. Também não pense que o dinheiro está lá no balcão, vem aqui, pega e leva embora. Não, existe uma série de regras que precisa, afinal, muitas vezes são recursos públicos, né? E que pensam no quê? Pensam justamente em viabilizar, subsidiar o processo de inovação, considerando que o subsídio à inovação, esse termo grande que muitas vezes é colocado como um termo muito ruim. Não. Subsídio é uma coisa válida. A própria Organização Mundial do Comércio permite subsídios a atividades de inovação em 70% dos recursos que são utilizados. Então, veja, não é uma coisa, é uma prática adotada bastante por vários países desenvolvidos, daqueles que pensam e desenvolvem inovação. Então, fomento de inovação é impulsionado por mecanismos e órgãos de apoio. E o governo tem criado políticas e disponibilizado recursos financeiros para incentivar a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos, impactando positivamente a cadeia de fornecedores e stakeholders. Então, a gente obtém aí as informações, principalmente do Ministério da Ciência e Tecnologia. Quais são, então, os papéis das fundações de amparo à pesquisa, professor? Olha, as FAPs elas têm um papel fundamental porque elas trabalham diretamente com a base, elas trabalham na ponta, tá? Então, ela vai ter financiamento de projeto, tá? Muitas vezes a universidade, muitas vezes a empresa privada, em parceria com a universidade, consegue recurso. Depende dos desenhos que essas FAPs fazem das suas políticas, dos seus editais, tá? Então, mas muitas vezes a empresa consegue captar recurso na FAP para conseguir, em parceria com a universidade, fazer uma atividade de P&D,
o seu produto. Então, ela tem essa questão de financiamento de projeto, principalmente, né? Ela tem um estímulo à realização de eventos. Eventos, o pessoal fala, eventos é um elemento importante, uma ferramenta importante para divulgação e você ter acesso à tecnologia que estão sendo feitas no exterior. Ou existe alguma coisa disso e você consegue capturar isso, essa ideia, esse conceito, né, e trazer para dentro da sua empresa através de eventos, né? Desenvolvimento institucional, parte das universidades. A FAP ela não trabalha exclusivamente com a universidade, mas principalmente porque ela financia P&D, ela financia CIT, Ciência e Tecnologia, né? A questão de recursos humanos, né? Muitas vezes ela financia estudantes de ensino superior, principalmente no nível mestrado e doutorado, principalmente doutorado, né? E sempre olhando o quê? Desenvolvimento técnico. Sempre sendo um elemento importante no fomento à inovação tecnológica. É interessante porque a gente viu os normativos que foram criando, não é? Exatamente para poder dar suporte a essas instituições a utilizarem o recurso público e até transferência de recursos em nível federal para em nível estadual. E todas essas fundações que a gente está colocando aqui embaixo, não é? São estaduais e elas têm também normativo onde uma parcela X do recurso do governo do estado ou do distrito, que é o caso do Distrito Federal, deve ser canalizado para ela. Então, está lá no normativo, na legislação, onde X% do PIB do estado deve ir, ou da receita do estado deve ir, ser canalizada para pesquisa e desenvolvimento e inovação. Eu queria falar um caso específico da FAPDF, porque eu sei que o senhor fez uns trabalhos aqui exclusivamente para a FAPDF, que existe um normativo da FAP onde dizem que algum órgão público, se tiver interesse de desenvolvimento de pesquisa em conjunto com alguma instituição pública, pode, talvez, fazer um projeto e obter recurso da FAP para desenvolvimento de pesquisa e inovação. Estou certa sobre esse assunto? Não, está certo sim. A gente fez no âmbito do SEAG, Centro de Estudos Avançados de Governo, aqui da UNB, um estudo grande com a FAP, envolvendo uma série de professores intelectuais que trabalham com a discussão de política de ciência, tecnologia e inovação, né? E entre as diretrizes da FAP tem isso, sim, né? A questão de fomento ao setor produtivo, né? Mas também a ações que visam o retorno para a sociedade, né? E aí, obviamente, organizações governamentais, autarquias, a FAP pode financiar, né? As FAPs ela tem uma característica muito grande, muito importante, né? Ela atende à demanda local, né? Então, vamos pegar a FAPESP, que é a primeira FAP que a gente tem aqui embaixo desses logos, né? A FAPESP ela atende o estado de São Paulo, né? A FAPDF ela atende o Distrito Federal. O caso específico do Distrito Federal não é novidade para ninguém, o governo federal está aqui dentro, né? Do distrito. Eu estou falando de Brasília, então por isso posso falar que está aqui dentro, né? Então a FAP pode financiar, inclusive, ações do governo federal, uma ação específica, claro que desde que desenhado de forma específica, detalhado isso no edital e no projeto, tá? E assim por diante, ela trabalha com o aspecto local, isso é uma característica bastante importante das FAPs. E, então, o papel das fundações de amparo à pesquisa e o marco legal veio a calhar nesse momento que a gente precisa melhorar os nossos indicadores de pesquisa e inovação. Concorda? Concordo. E aí a gente vê as leis de inovação, as leis, você tem uma grande lei nacional, mas vocês têm as leis subnacionais também, né? A regulamentação das FAPs é uma coisa que já existe e essas FAPs têm trabalhado de uma maneira cada vez mais integrada e mais eficiente, tá? Políticas de ciência e tecnologia, normas de propriedade intelectual, questão de patente, simplificar isso, né? E atendendo aos acordos internacionais, porque afinal o Brasil está num contexto global,
Né? Não adianta se você pegar e falar, trabalhamos. Não, a gente tem que trabalhar de uma forma totalmente alienada do que funcionam os acordos internacionais. Não, não é assim. Tá? O Brasil assinou acordos, no caso de propriedade intelectual é o TRIPS, né? Que veio lá junto com a Organização Mundial do Comércio, que está sobre propriedade de patente, propriedade intelectual. Né? Então, você tem a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OCDE, né? Todas estão olhando, e o Brasil ratificou um acordo de propriedade intelectual com esses organismos, né, que regulam essa questão. Então, tudo isso, a FAP tem um papel importante nesse concerto, né? E as FAP, de forma geral, dentro do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, né, que é o CONFAP, né? Ou seja, que é um grande conselho onde todas as FAPs no Brasil têm a sua voz, né? E, enfim, tentam trabalhar de forma coordenada políticas que visam sempre fomento o quê? Sempre fomento científico, tecnológico e de inovação. Quem quiser obter algumas informações sobre essas FAPs, eu coloquei aí um artigo que fizemos exatamente como fruto do trabalho desenvolvido pelo SEAG, não é? Junto à FAP daqui do DF. Então, aqui a gente tem algumas informações sobre as fundações brasileiras e vocês têm que a relação dessas fundações, tá bem, professor? Não, perfeito, né? Esse trabalho, como falei, resgatando esse trabalho, um trabalho importante, auxilia muito uma estruturação, uma reestruturação, no caso da FAP-DF aqui, né? É um trabalho que até hoje tem frutos muito, muito legais aqui na FAP-DF, né? E esses resultados aqui, de uma forma ou de outra, acabam aparecendo naturalmente. Vai ter agora, no dia 13 a 15 de março desse ano, aqui em Brasília, o Fórum Nacional da CONFI, essa sigla eu não sei bem o certo. CONFAP. E a CONFAP, não é? Bom, então, a gente tem aí informações bem recentes, eles certamente vão discutir sobre as políticas e regras, não é, sobre a FAP, as FAPs, os Congressos Nacionais. Conclusão desse slide, dessa aula magnífica que tivemos hoje? Bom, aqui eu acho que como conclusão, olhando de forma geral, né, a gente elencou aqui 10 fatores importantes, né? Primeiro, o programa de governo federal, né, sobre inovação, o marco regulatório, né? A questão das parcerias e ações, né? Como que o setor público e o setor privado precisam trabalhar junto, e exemplos de uma aceleração digital, parte do governo, como um exemplo, por exemplo, de inovação do setor público, né? A importância desses mecanismos de fomento, reembolsáveis e não reembolsáveis, né? Os atores, os órgãos de apoio, como o BNDES, FINEP, só para citar alguns, as FAPs de forma geral, né? A ideia da contribuição para o desenvolvimento, né? Essa cadeia, esse desdobramento, né? Esse espraiamento que a inovação traz, né? Multiplicando esses retornos, né? O papel específico das FAPs porque, como eu falei, a FAP ela trabalha na ponta, né? Então é uma coisa muito local, né? A ideia da integração dos esforços, isso resgata um pouco o conceito de sistemas de inovação, né? Sistemas nacionais de inovação, olhando o quê? Objetivos alinhados, né? Aonde queremos chegar, aquilo lá, estratégicos, né? O que é estratégico? Se tudo é estratégico, então nada é estratégico. Então, você precisa ter estratégias, os pontos, os setores, os segmentos, né? E olhando perspectivas de futuro, né? Uma economia do tamanho e da importância como a economia brasileira tem que estar pensando de forma estratégica perspectivas de futuro. Tem que ser ambicioso, né? O Brasil é um global player, né? Então ele precisa sempre estar olhando com essa perspectiva de futuro bem amarrada, né? A gente vai ter também resgatar a ideia tudo isso a gente viu através do quê? Através de uma lógica do Sistema Nacional de Inovação,
né? Através de uma lógica dos ecossistemas de inovação, sempre pensando no Sistema Nacional de Inovação no aspecto mais geral. A ideia do ecossistema de uma forma mais focada na ponta. E os mecanismos de fomento para a inovação, né? Então, uma complementariedade grande entre esses três fatores. Uma bibliografiazinha básica, não é isso? E eu vou tentar agora voltar à nossa salinha para a despedida da aula de hoje. Professor, a palavra é sua, a gente conclui mais uma aula sobre inovação do setor público. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, professora Fátima, agradecer a sua participação conosco, né? Lembrando que eu sou um novato nesse formato dos cursos online, eu acho que são, obviamente, tem uma importância fundamental, e agradecer a presença de todos, e principalmente a participação da professora Fátima aí, me auxiliando na condução dessa sessão. Bom, então a gente vai finalizar a aula. Bom estudo. O slide dessa aula também está lá no nosso Aprender e a gente depois se encontra na próxima edição. Até logo, obrigada. Tchau.